A força da crença no catolicismo no início da colonização do Brasil levou ao martírio centenas de homens e mulheres no Rio Grande do Norte. Mas em tempos recentes, há também histórias de fiéis que confiam na moral cristã a ponto de oferecerem a própria vida como sacrifício de amor a Deus. A segunda reportagem da série Entre o Céu e a Terra mostra o martírio como caminho de santidade e uma reflexão sobre a resistência do cristão diante da violência do mundo moderno. A cristã é uma grande rocha, capaz de resistir à dor e à crueldade da morte. Por Cristo, muitos deram a vida, tornaram-se santos pelo martírio. 15 de julho de 1645, por essa porta, às 10h30 da manhã de domingo, a morte invadiu a igreja. Índios sapuias e soldados holandeses mancharam o interior do templo com o sangue de 70 fiéis católicos. Uma estratégia bem planejada e comandada por um pastor calvinista. Alguns relatos dizem até que a alguns foi dada a chance de continuar vivo se deixasse o catolicismo, mas eles preferiram a morte. A lembrança quase foi apagada pelo tempo. O engenho do Cunhaú, onde ocorreu o massacre, era um dos locais mais ricos do Rio Grande do Norte naquela época. A capela de Cunhaú, dedicada a Nossa Senhora das Candeias, permaneceu décadas em abandono. A imagem fica na matriz da cidade de Canguaretama, interior do Rio Grande do Norte. O que restou da capela foram apenas estas duas colunas de pedras trazidas originariamente de Portugal. Neste local, em Uruaçu, a apenas 80 quilômetros de distância, em um intervalo de apenas 3 meses, foram mortos cerca de 150 pessoas. 30 delas apenas foi possível comprovar documentalmente. São chamados de mártires. Uma história de muita crueldade ocorreu nessa região. De crianças que foram divididas ao meio, se arrancaram as línguas de alguns fiéis para impedir que eles rezassem suas orações católicas também. Os nomes mais lembrados são os do padre André Soberal, padre Domingos Ambrósio e Mateus Moreira. Este último também teve um fim trágico em nome de Cristo. Mateus Moreira morreu sendo o coração dele retirado pelas costas, né? Na hora que está sendo arrancado o coração, e ele diz: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Os mártires de Cunhaú representam quase metade dos 70 candidatos a santo do Brasil. Eles marcam o nascimento da identidade católica do país. Foi quando ele se sentiu meio que português, meio que católico, e ele diz: vamos expulsar realmente os holandeses. É nesse ponto onde se chega a nossa brasilidade. Quando ainda criança, Dona Maria Auxiliadora se lembra de ter visto sinais do massacre gravados na parede da igreja. A parte da frente era toda derrubada, tem esse templo aqui sem teto, mas tem as pedras com a mancha de sangue aqui na lateral. A fé nos mártires recuperou o casamento de seu Geraldo. Hoje eu me sinto feliz como ministro da igreja. O padre me deu essa oportunidade, eu só tenho que agradecer a Deus primeiramente. Casos de martírio podem levar muitos brasileiros à glória dos altares. Isabel Cristina, 20 anos de idade, bonita, inteligente, dedicada ao serviço da igreja. Vicentina, ela coordenava um grupo de jovens dos vicentinos e uma moça de igreja normal, tinha uma vida normal. A beleza da estudante também chamou a atenção de Maurílio enquanto ele montava o guarda-roupa para ela e o irmão.
ambos de Barbacena, interior de Minas Gerais, iriam morar juntos na vizinha cidade de Juiz de Fora, no mesmo estado. Ela para fazer cursinho e prestar vestibular. O caso dela era ser pediatra, né? Queria tratar de criança. Um dia depois, Maurílio teria tentado estuprá-la e, como não conseguiu, a matou com 17 facadas. O caso ficou conhecido como crime da Barbosa Lima, endereço do edifício onde está o apartamento em que Isabel iria morar antes de ser assassinada. Este caso chama a atenção não somente da igreja, mas também revela a face cruel de uma sociedade que a cada 15 segundos pratica algum tipo de violência contra a mulher. Um tipo de problema que não tem endereço certo para acontecer. Leandro assistiu ao julgamento na época. Hoje, trabalha no mesmo fórum onde o assassino foi julgado. O clima que eu posso relembrar na ocasião era de indignação, em razão da violência que foi praticada e revolta, pelo fato de ter sido contra uma moça sem possibilidade de defesa, de forma tão cruel. Os restos mortais da Rosa Amorosa de Barbacena repousam no santuário da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade. É possível encontrar diante do túmulo jovens que percebam no exemplo de Isabel o sentido da própria existência. Hoje em dia vê tanta teoria e a gente encontra uma prática que a gente pode seguir de exemplo. Pelo mesmo motivo, a catarinense Albertina Berkenbrook foi declarada beata em 2007. A causa da cearense Benigna, de apenas 13 anos de idade, também está em estudo. As lembranças do passado continuam vivas na memória dos pais, Dona Helena e seu José. Eles deixaram a justiça por conta de Deus. Já está perdoada. Assim como eu fiquei sem a nossa filha aqui, nós estamos nessa azar. Eu não quero que aconteça nada com os filhos dele, de jeito nenhum. 22 de dezembro de 1982. Apenas 4 meses depois do crime, Maurílio foi considerado culpado pelo Tribunal do Júri, que estava instalado neste local. Recebeu 19 anos de condenação. No 7º, escapou da cadeia e até hoje se encontra foragido da justiça. Eu acredito muito na justiça dos homens, mas acredito ainda mais na justiça divina, porque a justiça divina ela não falha e ela realmente existe. Crueldade, dor, um desejo intenso de justiça. Santos anônimos dos tempos modernos estampam os jornais. Tanto no passado quanto no presente. Todo o sangue derramado pelos mártires não será em vão. Temos que passar muitas vezes pelas tribulações, pelos sacrifícios de hoje que nos fazem ser cada vez mais santos e estar diante de Jesus.